Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa André, sou professora de processo civil e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre cumprimento da sentença que iniciou no 513 do Código de Processo Civil e agora a gente vai para o 517 do Código de Processo Civil, que diz o que, gente? Que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no 523, que a gente vai ver aí. Parágrafo 1º, para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. E essa certidão, gente, então vamos lá. Qual que é esse prazo? A gente vai ver no 523, mas eu já adianto para vocês, esse prazo é de 15 dias, ok? Para efetuar o pagamento voluntário do crédito do exequente, ok? Logo, se transcorreu esse prazo, o exequente vai requerer uma certidão de inteiro teor da decisão, tá? E o prazo aí para entrega dessa certidão é de 3 dias e essa certidão vai ter as qualificações ali. Então, o nome, qualificação do exequente, do executado, o número do processo, o valor da dívida, a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Então, essa certidão de inteiro teor vai constar tudo isso e o exequente vai requerer ela e o cartório vai poder estar fornecendo essa certidão no prazo de 3 dias. Continuando. Parágrafo 3º diz o que, gente, do 517? Que o executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenta pode requerer as suas expensas, ou seja, sobre os seus próprios gastos e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação, à margem do título protestado. Então, vamos supor que dessa decisão realmente ele não fez o pagamento, não efetuou, mas ele pretende recorrer ainda dessa decisão, recorrer entre aspas, ele pretende ver essa decisão rescindida através de uma ação rescisória, que está ali no 966 do Código de Processo Civil. Logo, ele quer fazer essa anotação. Por quê? Porque se alguém for consultar esse protesto, vai saber que, na verdade, ele ainda está discutindo, né, aquele débito através de uma ação rescisória, que pode ou não ter o seu êxito, tá bom? Mas as margens ali será anotado, então, que a respeito daquele título corre uma ação rescisória, foi ajuizada uma ação rescisória. O parágrafo 4º diz o que, gente? A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Então, gente, o que acontece? Uma vez satisfeita a obrigação, o executado vai requerer ao juiz, e da data desse requerimento, são 3 dias que ele vai contar, o quê? O cancelamento desse protesto. Continuando, o artigo 518 traz aí pra gente o quê? Questões relativas à validade do procedimento do cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes. Poderão o quê, gente? Ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. E o artigo 519 diz que aplicam-se as mesmas disposições relativas ao cumprimento de sentença, provisório ou definitivo e à liquidação no que couber as decisões que concederem tutela provisória, tá bom? Então, qualquer decisão aí que concedeu tutela provisória é a mesma coisa, no que couber aplicam-se as mesmas disposições, ok? O artigo 520, ele traz aí pra gente o quê? Do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa. E aí o 520, ele traz pra gente o quê? O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso 1. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Gente, algumas anotações que eu gostaria que você fizesse a respeito desse título, tá bom? Desse tema, 520. Vamos lá. Cumprimento de sentença provisória. A gente está dizendo o quê? Que está
houve aí um recurso da sentença, houve a inconformidade da parte e houve a interposição do recurso. Só que esse recurso, ele está desprovido do efeito suspensivo. Por quê? Porque quando a gente for estudar sobre recursos, a gente vai ver que quando é declarado o efeito suspensivo, suspende o efeito da sentença. Logo, essa sentença não pode ser executada. Se esse recurso está desprovido desse efeito suspensivo, essa sentença será executada provisoriamente. Por isso que o tema é cumprimento provisório da sentença. Legal? E o inciso 1 está dizendo que corre o quê? Por iniciativa do exequente, que ele vai se obrigar ao quê? Gente, se houver alguma reforma dessa decisão lá em cima no TJ e o executado tiver algum tipo de dano, ele tiver tido algum prejuízo, quem vai ressarcir ele? O exequente, ok? E ainda o inciso 2 fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao Estado anterior e liquidando os eventuais prejuízos nos mesmos autos. Sempre que tiver que liquidar prejuízos, a gente vai estar fazendo isso nos mesmos autos. Inciso 3, se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada, apenas em parte, somente esta ficará sem efeito à execução. Anulou somente uma parte da sentença ou modificou ainda uma parte da sentença. O restante continua o cumprimento de sentença normal, ok? Inciso 4. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem da caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Aqui a gente está falando do quê, gente? De atos expropriatórios, certo? Logo, se houver isso, o que vai acontecer? O juiz vai requerer que o exequente caucione o juízo. Por quê? Porque essa decisão, ainda que desprovida do efeito suspensivo, está sob análise em segunda instância, ok? Logo, se o exequente caucionar o juízo, ele pode continuar promovendo esses atos. Por que essa caução idônea e suficiente, gente? Porque imagina só que a decisão mude a sentença, como a gente viu, anule, reforme, modifique a sentença, né? Então, o juízo, ele tem que estar caucionado para eventuais prejuízos do executado. Continuando, por quê? O parágrafo 1º, ele traz aí pra gente, no cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. O artigo que a gente vai estudar fala sobre a impugnação ao cumprimento da sentença, né? E a gente vai estudar ele, que é justamente a defesa do executado nos autos do cumprimento de sentença. O parágrafo 2º, vamos ver o que ele diz aí pra gente, que a multa e honorários a que se refere. O parágrafo 1º do 523, e a gente vai ver que é multa de 10%, mais honorários advocatícios de 10%, são devidos no cumprimento provisório da sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. E o parágrafo 3º, se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Ou seja, se ele comparece tempestivamente e deposita o valor, ainda que ele esteja questionando aquela decisão em segunda instância, não tem nenhum problema, ele só quer se isentar do quê, gente? Da multa e dos honorários advocatícios. Para isso, vamos na lousa continuar com a nossa linha do tempo? Então, vamos lá, gente. Aqui, a gente já está aqui, né? Como eu disse, sentença pode ter ou não um recurso, né, para segunda instância. E ocorre a fase do fim da fase de conhecimento com o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, que consta no 513 do Código de Processo Civil. Gente, primeiro ato, intimação do devedor, que a gente viu que o inciso 1 diz o quê? Na pessoa do advogado, mas ainda há outras formas de intimação, lembrem-se, né? A intimação será feita na pessoa do devedor, se ele foi ali assessorado pela Defensoria Pública, ou se não tem advogado constituído nos autos, né? Ou ainda se a empresa
empresa pública ou privada tem a obrigação de manter um cadastro no TJ, porque é através do meio eletrônico que ela vai ser citada, né? E ainda há a situação da citação por edital. Tudo isso a gente viu na aula passada. Então, a intimação do devedor, ele é intimado para quê, gente? Pagar em 15 dias. E a gente ainda vai ver isso no 523, mas como o 520 está falando do cumprimento provisório da sentença, que está no 520 e depende de um recurso desprovido do efeito suspensivo. Ok? 15 dias ele paga sob pena de multa de 10% do valor da execução, acrescido de honorários advocatícios, em 10% também. Legal? Então, a gente está aqui nesse momento. A gente vai ver daqui a pouco que, transcorrido esse prazo, abre-se um prazo para que o executado ofereça a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Mas vamos continuar daqui. Gente, o parágrafo 4º diz que a restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2 não implica no desfazimento da transferência de posse, alienação da propriedade ou de outro direito real, eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação aos prejuízos causados ao executado. Sempre, vamos resguardar sempre os direitos do executado também, mas não implica no desfazimento de qualquer uma dessas situações. Já transferiu a posse? Já está transferida. Ainda a alienação da propriedade já foi vendida. Ou ainda qualquer outro direito real, eventualmente já realizado, qualquer ato aí já realizado. Isso daí não importa no desfazimento. Porém, se isso gerou um dano, aí fica o exequente obrigado a reparar o executado no que couber aí sobre o prejuízo. O parágrafo 5º, ele diz aí que ao cumprimento provisório da sentença que reconheça a obrigação de fazer, não fazer e dar coisa certa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo. E aí a gente passa para o artigo 521, que diz assim: a caução prevista no inciso 4, lembra? Caução suficiente e idônea, do artigo 520, poderá ser dispensada quando, gente, olha só, o crédito for de natureza alimentar, independentemente da sua origem. A gente vai estudar posteriormente sobre o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar alimentos, tá? E, nesses casos, não precisa ser calcionado, tá? Então, ainda que enfim, seja aí um cumprimento provisório, eu posso já dar certeza aí da entrada aí nesse cumprimento, né, no que couber, e eu não preciso calcionar o juízo. No inciso 2, quando o credor demonstrar a situação de necessidade, ou seja, ele tem a necessidade e ainda ele não está podendo pagar, calcionar o juízo para que isso seja realizado. Então, ele vai demonstrar aí de forma fundamentada. E o inciso 3, pender o agravo do artigo 1042. Gente, é o seguinte, vamos imaginar o seguinte: da sentença, o devedor já perdeu, ele vai interpor um recurso e ali, no recurso que ele vai interpor, ele também perdeu e ele quer interpor outro recurso, e aí no juízo de admissibilidade foi negada a admissibilidade desse recurso para ele, tá? Então, ele vai interpor aí um RESP ou um RE. Foi negada a admissibilidade desse recurso. O que ele vai fazer? Ele vai agravar essa decisão, que é esse agravo do artigo 1042. Nesse caso, por que está dispensado? Porque muito provavelmente ele vai perder, tá legal? Então, o exequente pode aí começar os atos executórios sem necessidade de calcionar o juízo, porque presume-se que realmente ele vai perder, ele já perdeu em primeira e em segunda instância, ok? Gente, ainda o artigo 521, inciso 4, ele diz assim, que a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com a súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Então, a sentença, ela está de acordo com
com o segmento jurisprudencial do STF, do STJ, ou ainda está de acordo com o acórdão que foi proferido em casos repetitivos. Logo, não há necessidade de calcionar o juízo. Por quê, gente? Não tem como ir contra essas decisões, ok? Isso daí é entendimento já pacífico, né? No nosso poder judiciário. Logo, o exequente vai poder promover essa execução sem a necessidade de calcionar o juízo. Parágrafo único diz assim: a exigência da caução será mantida quando a dispensa possa resultar manifesto risco de grave ou de difícil reparação, tá bom? Então, ainda que essa exigência, ela pode ser mantida quando houver esse risco aí que deve ser demonstrado para o juiz, ok? Bom, aqui no 522, a gente vai falar o quê? Que o cumprimento provisório da sentença será requerido por petição diretamente dirigida ao juízo competente, ok? E, não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada. Então, tem alguns requisitos aí quando os autos são físicos. Então, cópia das seguintes peças processuais, cuja autenticidade pode ser o quê? Certificada pelo próprio advogado. O advogado assina ali e certifica a autenticidade daqueles documentos. Quais são, gente? A decisão exequenta, a certidão de interposição de recurso não dotado do efeito suspensivo, porque a gente está falando do cumprimento o quê? Provisório da sentença para autos físicos, tá? Procurações outorgadas pelas partes. E o parágrafo único diz o quê? Que não sendo eletrônico, que o inciso 4, desculpe. Decisão da habilitação, se for o caso, e facultativamente outras peças processuais consideradas aí necessárias para demonstrar a existência do crédito. Mas lembrando que isso é para autos físicos, tá bom? Bom, pessoal, hoje a gente se encerra aqui, a gente vai continuar nossos estudos, então fiquem atentos, bons estudos e até a próxima.